a gente tem uma linha que aqui é uma fissura. No pulmão direito, a gente tem 3 lobos e 2 fissuras. Eu só vou dar a colher de chá para os adiantados, porque aqui tem gente do S1 também, hein? Senão eu não ia ficar explicando mais isso aqui tudo direitinho, não. Mas o pulmão direito, pessoal, tem 3 lobos e 2 fissuras. A fissura menor ou horizontal e a fissura oblíqua ou maior. Né? Então, tem o lobo inferior direito, o lobo superior direito e o lobo médio. E a fissura horizontal, ela divide o lobo superior direito do médio. E, normalmente, como aqui a gente observa do lado esquerdo, as fissuras, elas não são visíveis, a não ser que você tenha alguma alteração, tá? Alguma opacidade encostando na fissura, aí você consegue delimitar. Então, isso é importante. Raio-x de tórax, né? A gente sempre não é só parênquima, sempre olhar a área cardíaca aumentada, partes moles, aqui a gente tem o marca-passo, o cabo do marca-passo, tá? Vem aqui pela cava superior, átrio direito, ventrículo direito, então sempre aqui você tem uma aorta alongada, então dá para ver várias alterações, aqui o perfil, qualidade, também ruim. Olha aqui né, o braço aqui em cima do úmero, em cima do tórax, né? Normalmente o raio-x de tórax você tem que levantar o braço para tirar dos campos pulmonares, mas a gente também já vê alteração aqui nessa região anterior. Então, ao final dessa aula, eu quero que vocês sejam capazes de escrever o achado radiológico, aonde que essa alteração está localizada, né, em que parte do pulmão, construir uma hipótese diagnóstica, se esse paciente você vai tratar dele internado ou em casa, e como que você vai tratar. Então, a aula de pneumonia, que vocês já viram várias, sempre vai estar isso, né? Como fazer o diagnóstico, avaliando a clínica, o raio-x, onde que vai tratar e qual vai ser o tratamento. Então, a aula de pneumonia, normalmente, ela tem esse roteiro, tá? Mas a primeira coisa que vocês precisam saber durante a aula, tá bom, Gustavo, já olhei aqui. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é a definição de pneumonia. O que é a pneumonia? Então, a pneumonia é uma infecção aguda do parênquima pulmonar, tá, pessoal? Ela tem que não é só de via aérea, não é brônquio, não é uma traqueobronquite que vocês têm um resfriado, sai, vai para o carnaval, tem um resfriado, depois fica com aquela tosse, com o catarro verde. Aquilo habitualmente é a infecção das vias aéreas. Não uma traqueobronquite, né? Mesmo bacteriana. Na pneumonia, você tem que ter alteração no parênquima pulmonar, tá? Então, a definição de pneumonia, eu estou aqui chamando a atenção para isso, tanto pela diretriz internacional de 2007, como de 2005, como pela diretriz da Sociedade Brasileira de 2009, a pneumonia, ela teria que ser, para se chamar de comunidade, seria que ter sido adquirida fora do ambiente hospitalar ou que surgisse nas primeiras 48 horas após a admissão. E a gente abria um parêntese para que todos os pacientes que tivessem ficado hospitalizados há mais que 2 dias, nos últimos 90 dias, provenientes de asilo, clínicas de diálise, que tivesse utilizado nos últimos 30 dias antibiótico por via venosa, quimioterapia ou tratamento de escaras, isso era para ser considerado pneumonia hospitalar. Tá? E aí que já começa a primeira diferença no novo guideline, tá? Isso aqui já da sociedade americana, tanto de respiratória como de infecção, 2019, tá? Não é da sociedade de infecção também. Uma coisa que eles já chamam a atenção, que o que a gente chamava na diretriz de 2007 de pneumonia hospitalar ou associado ao ventilador,
Agora, de 2019, isso foi recomendado abandonar essa caracterização, tá? Então, isso aqui deixou de ser pneumonia hospitalar. E agora a gente tem que enfatizar a epidemiologia local e os fatores de risco do paciente para determinar se ele tem risco para essas bactérias resistentes, tanto Staphylococcus meticillinum resistente ou para Pseudomonas aeruginosa, tá bom? E se você entrar com antibiótico para cobrir essas bactérias e as culturas forem negativas, você deve descalonar, né? O antibiótico, você deve voltar e tirar o antibiótico, ou seja, a gente não deve mais tratar de rotina esses pacientes como pneumonia hospitalar, tá? Entenderam isso? Se tiver dúvida, já anota para depois da aula eu tirar essa dúvida. Quanto à epidemiologia, na diretriz atual, o que tem de dado novo é que a PAC é a terceira causa de mortalidade, não é novo, né, mas mais atualizado, de mortalidade no nosso meio. A taxa de mortalidade teve uma queda de 25% no período compreendido de 1990 a 2015. E por que isso aconteceu? Pela melhora da situação socioeconômica, pelo maior acesso a cuidados de saúde, pela disponibilidade nacional de antibióticos e pela vacinação, tá? Então, tudo isso explica, em grande parte, a redução da taxa de mortalidade. Então, pessoal, nos tempos que a gente, né, vou tentar também fazer uma associação com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente não pode fugir dos consensos e de todo o conhecimento médico prévio que a gente já tem, tá? Então, para a gente cuidar do nosso SUS, não deixar que o SUS perca a sua capilaridade, que a gente consiga fornecer um atendimento médico, mesmo para situações, para as localidades mais distantes, tá? E a vacinação é fundamental no controle da mortalidade por pneumonia, que é uma doença muito prevalente. Então, vocês não podem tirar isso da cabeça, tá? Sempre prevenir. Hoje eu não vou falar de vacinação, mas é uma coisa que vocês não devem esquecer, tá? E como é que é a patogênese da pneumonia? Então, em geral, o que vai acontecer? Né? Que a via mais comum é microaspiração de micro-organismos presentes nas vias aéreas superiores. Então, essa é a via de contaminação mais frequente, mas lembrar que você tem outras vias, ela pode ser contaminação hematogênica, através de uma lesão de pele, abscesso dentário, você pode ter infecção por contiguidade, né, o abscesso hepático de parede torácica, e mesmo a macroaspiração, que também também é objeto à parte de estudo, né? Quando você tem uma broncoaspiração de grande conteúdo gastroesofágico, porque você pode ter tanto infecção, né? Você pode ter tanto um componente de infecção bacteriana, mas como você também pode ter uma lesão química pelo ácido, tá? Então, uma vez que porquê que quando esses micro-organismos chegam no pulmão, por que eles vão desenvolver a pneumonia adquirida na comunidade, né? Por que vai ter a pneumonia? Isso vai acontecer porque eles vão conseguir, né, passar por todas as defesas do hospedeiro. Isso porque o indivíduo pode ter defeito nos mecanismos de defesa, ou tem paciente imunocompetente que também tem pneumonia, né? Então, você pode ter um contato ao micro-organismo com alta virulência e pode conseguir passar todas os mecanismos de defesa, ou você pode ter uma inoculação excessiva do micro-organismo. Então, dessa forma, uma vez que o agente etiológico, ele precisa chegar no trato respiratório inferior, ou seja, todos esses mecanismos de defesa, o micro-organismo precisa ultrapassar.
Então, qualquer defeito que o indivíduo tenha, por exemplo, no fechamento da glote, no reflexo da tosse, né, os pacientes com doença neurológica, alteração no muco brônquico, na atividade ciliar do epitélio respiratório, a gente tem algumas doenças, né, que alteram a atividade ciliar, os fatores humorais presentes no muco, ou seja, os anticorpos que tem no muco é um mecanismo de defesa, e os próprios macrófagos alveolares. Então, tem todas essas barreiras para o agente etiológico ultrapassar. E algumas condições do hospedeiro predispõem, né, a chegada do agente etiológico no trato respiratório inferior. E isso são várias. Eu não vou ficar aqui citando um por um, mas o nível de consciência, como eu estava falando, dos pacientes neurológicos, o próprio tabagismo tem um risco maior de ter infecção, etilista também de broncoaspirar. E aí você tem uma lista grande, tudo que causa imunossupressão, né? Aqui também entra a desnutrição, os extremos de idade, as bronquiectasias, tá? Que você pode ser ocasionada por fibrose cística, até pela própria DPOC, infecções prévias e as síndromes que alteram a motilidade ciliar. Então, tudo isso predispõe que o paciente desenvolva um AMPAC. Aqui é outra coisa que eu também não vou me deter, mas é só para lembrar que cada micro-organismo, ele tem uma condição própria que pode facilitar passar pelas defesas do hospedeiro. Então, vocês que estão na liga de infecção, né, também tem toda essa parte microbiológica que é interessante, né, de estudar para entender até por que um imunocompetente tem pneumonia e morre de pneumonia. Às vezes a gente fica pensando, ele tem que ter uma imunossupressão. Não, tem as características próprias do agente etiológico que também pode favorecer a contaminação, tá? E não só um defeito de defesa do hospedeiro. Então, o diagnóstico microbiológico, né, a gente deve fazer sempre o diagnóstico etiológico da PAC. Então, infelizmente, né, mesmo no estudo sistemático, quando você faz todos os procedimentos diagnósticos, né, naqueles protocolos que geralmente são feitos em pacientes internados, a gente não consegue identificar o agente em mais da metade dos casos. Tá? E você vai deixar de tratar o paciente, eu vou tentar fazer toda uma pesquisa de agente etiológico. Então, para quem está começando, por que eu quero saber? Por que eu quero saber qual é o agente etiológico? Então, claro que é interessante você saber, para você saber o que você está tratando e entrar com uma terapêutica específica para aquele agente. Só que nem sempre é possível. Então, a gente tem que aprender a criar estratégias de terapia empírica que ninguém vai poder, já que mesmo fazendo todos os exames, mais da metade você não consegue identificar o agente, então você vai ter que tratar de maneira empírica na grande maioria dos casos. Então, é por isso que é interessante a gente prever qual que é o agente etiológico para a gente escolher a nossa antibiótico terapia, tá? Dependendo, claro, do local, você pode conseguir isolar até 20% dos agentes na prática clínica diária. Então, os agentes mais comuns são as bactérias, lembrar que existem as bactérias típicas e as atípicas. Lembrar que as bactérias atípicas, elas não são detectadas pelo GRAM e não crescem nos meios de cultura padrão. Então, a gente sempre tem uma atenção para as bactérias atípicas, porque também tem um tipo de antibiótico terapia própria, né, para esse tipo de agente. Então, lembrando que aqui entra a Legionella, Mycoplasma, que é o protótipo das pneumonias, né, por bactéria atípica, e a clamídia. Então, o vírus, né, nesse momento que a gente está, mais atenção ainda a gente tem com os vírus. O vírus mais frequente é a influenza, mas tem o vírus sincicial respiratório para a influenza, mesmo outros tipos de coronavírus. E agora a gente tem, né, o SARS-CoV-2. E lembrar que 1/3 dos casos de PAC, né, às vezes 20%, você pode ter
o vírus influenza como mais comumente isolado. Isso não quer dizer, pessoal, se você consegue num suave detectar um vírus, não quer dizer que ele seja o agente causador, tá? Eles também podem estar na via aérea como colonizador, mas também pode atuar como copatógeno, né? Você tem infecção viral e bacteriana, e agora em tempos de Covid a gente vê muito, né? Os pacientes internam e logo se associa antibiótico terapia, né, para cobrir bactéria por conta dessa co-infecção. E a presença do vírus, ela promove prejuízo nos mecanismos de defesa. Então, por isso que facilita essa contaminação por bactéria. Então, o quadro clínico mais comum de uma pneumonia, pessoal, é começar com um resfriado, né, sintoma de via aérea superior, depois de alguns dias, aí sim começar com a sintomatologia mais típica de pneumonia bacteriana, tá? E nunca esquecer os agentes menos comuns, chamar a atenção aqui para o pneumociste girovese, né, em paciente com imunodeficiência, uso crônico de corticoide, tá? Fungos, então a gente tem mesmo a tuberculose, tá? Que eventualmente pode ser parte do diagnóstico diferencial. Então, lembrar que os patógenos mais comumente encontrados, então lembrar, pessoal, que Streptococcus pneumoniae é o mais comum, tá? Causador de pneumonia adquirida na comunidade, independente da gravidade. Então, você tem paciente com quadro muito leve, que tem impacto pelo pneumococo, e você tem paciente grave, com doença grave, que está na UTI com pneumonia por pneumococo. Então, ele é o mais frequente, independente da gravidade da pneumonia. Tá certo? Então, aqui tem os principais agentes da PAC leve, tratada ambulatorialmente. Então, aqui é o micoplasma, clamídia, né, que são duas bactérias atípicas, vírus e hemófilos. Quando o paciente é internado, aqui a gente já entra a legionela, que é outra bactéria atípica que costuma dar quadro clínico mais grave, sendo necessária internação. E se o paciente tem uma PAC grave, que vai para a UTI, aí a gente já fica atento para os bacilos gram-negativos, que aqui é pseudomonas, tá? E mesmo Staphylo aureus, tá, pessoal? Então, esses são os mais frequentes. Então, pessoal, começar a ver imagem, quem teve aula comigo sabe que eu adoro imagem, né? Mesmo de pneumonia, eu gosto de ver as imagens, né? O raio-x, tomografia. Então, pessoal, aqui é um homem, 26 anos, tem um diagnóstico de PAC, tá? Com choque séptico por pneumococo. E olha que ele tem, ó, 26 anos. E fez essa pneumonia, ó, pessoal, bilobar, ó, a fissura horizontal, tá aqui embaixo, borrando a silhueta cardíaca, tá, pessoal? Isso é o sinal da silhueta, que é a perda da silhueta. Então, você vê aqui a silhueta cardíaca e depois não vê mais a delimitação. Então, sugerindo que essa opacidade, ela tá no lobo médio, tanto porque tá borrando a silhueta cardíaca, como está abaixo da fissura horizontal, tá? Porque a fissura horizontal, por que não é lobo inferior? Porque o lobo inferior, ele não passa consolidação no lobo inferior, não encosta na fissura horizontal, tá? Então, aqui é uma opacidade provavelmente no lobo médio. E aqui à esquerda, olha que diferença, olha que raio-x bonito para vocês estudarem. A gente tem uma opacidade aqui na base esquerda, e olha só, a silhueta, ao contrário aqui do lado direito, ela está bem delimitada, ela não borra. Ou seja, essa opacidade, ela está provavelmente posterior, né? Porque se fosse anterior, como o coração está anterior, pessoal, para quem está começando, né? Então, se a opacidade tivesse colada no coração, aí sim você borra a silhueta cardíaca, tá? E o lobo que está anterior, adjacente ao coração, do lado direito é o lobo médio, por isso que borrou a silhueta, e do lado esquerdo é a língula, que são os segmentos lingulares que fazem parte do lobo superior esquerdo,
tá, pessoal? Então, essa opacidade principal provavelmente está no lobo inferior esquerdo. Então, olha só, olha aqui o que eu disse, pessoal, tomografia. Olha aqui a fissura horizontal para cima, ó, aqui em cima tem o lobo médio, aqui embaixo, ó, aqui, desculpa, aqui é a fissura oblíqua, aqui é a fissura horizontal, aqui é o lobo inferior, tá? Tem opacidade na tomografia, a gente consegue delimitar melhor. Tem opacidade tanto no lobo inferior direito, como no lobo médio, como no lobo inferior esquerdo, tá? Todo mundo viu, ó, fissura oblíqua, atrás, lobo inferior esquerdo. Na frente, lobo superior esquerdo. Aqui, fissura oblíqua, atrás, lobo inferior direito. Acima, lobo médio. Fissura horizontal, abaixo, lobo médio. Acima, lobo superior direito. Então, eu vou falar isso algumas vezes durante a aula, tá, pessoal? Então, era pneumonia para vocês irem fixando, tá? Toda essa parte de segmentação pulmonar. Então, o paciente tinha pneumonia tanto no lobo médio, como no lobo inferior direito, como no lobo inferior esquerdo. Tinha acometimento de 3 lobos, tá? E esse paciente, infelizmente, faleceu, tão jovem, né? Então, pessoal, esse é um clássico de uma pneumonia por pneumococo com infiltrado pulmonar, lobar. E o que você espera de clínica num paciente com uma pneumonia como essa? Então, o clássico é um quadro súbito, que o paciente tem febre, calafrio, dor torácica ventilatório dependente, o paciente pode ter. Lembrar que a dor torácica ventilatório dependente, o pulmão não tem nervo, né, pessoal? Então, você tem... Por que dói? Isso vai doer, normalmente na pneumonia, em 2 situações. Quando você tem uma consolidação adjacente, né, justa pleural, encostado na pleura, que a pleura, sim, é inervada. Então, quando você tem uma consolidação justa pleural, e também quando você tem uma complicação comum da pneumonia, que seria o derrame pleural parapneumônico ou empiema pleural. Então, isso também pode dar dor torácica. Tosse, que pode ter expectoração, pode ser seca. O clássico da pneumonia bacteriana seria uma expectoração purulenta. Dispneia, confusão mental. E lembrar, né, pessoal, aqui incluindo, além da confusão mental, você pode ter cefaleia, anorexia e astenia, que são os sintomas extrapulmonares, e que isso aqui muitas vezes pode ser fator confundidor na hora do diagnóstico clínico da pneumonia, tá bom? E no exame físico, claro, a gente espera que tenha uma propedêutica de consolidação pulmonar. Para quem está começando no exame clínico, a gente faz todo o exame, a gente deu uma aula para essa turma agora de propedêutica, então eu botei aqui no nosso paciente só a ausculta pulmonar, mas a gente tem a inspeção estática, dinâmica, né? A gente vê a expansibilidade, na palpação. Então, normalmente, se você tem uma consolidação extensa, você vai ter diminuição da expansibilidade. Na palpação, o frêmito tóraco-vocal vai estar aumentada, porque é o 33, pessoal, para quem não sabe. 33, aí você bota a mão lá no tórax. Então, o frêmito tóraco-vocal, que é o som, se dissemina mais facilmente por um meio sólido da consolidação. Então, o frêmito tóraco-vocal, ele vai estar aumentado, né? Se tivesse complicação com derrame pleural, que é líquido, aí o frêmito tóraco-vocal diminui, mas na consolidação, não. O frêmito tóraco-vocal aumenta. Na percussão, maciçez ou submaciçez, e na ausculta você vai ter classicamente os estertores, que podem ser finos ou grossos. Eventualmente, eu não vou me deter aqui, pessoal, mas tem a pectorilóquia, sopro tubário, eventualmente você pode encontrar na consolidação pulmonar. Então, é tão clássico, né? A gente olha assim, quadro clínico, tão clássico de pneumonia, é muito fácil você dar o diagnóstico de uma pneumonia. Febre, tosse, falta de ar, catarro amarelo, e, né, uma doença de início súbito, mas muitas vezes pode não ser tão simples assim,
Porque vocês sabem que na medicina não tem nada, não tem regra, né? Então a gente tem diversos tipos de apresentação clínica, o paciente não vai ler o livro, e tem 20% que não vai ter febre, sobretudo idoso. Então, o idoso tem uma infecção, o que acontece? Logo fica desorientado, confuso. Aí chega no pronto-socorro, você não tem uma história clínica, tá um idoso desorientado, você pensa o quê? Ah, teve um AVE, né? Um acidente vascular, né? Encefálico. Então, vou fazer uma tomografia de crânio. Então, lembrar que idoso com processo infeccioso, muito comum você ter confusão mental, tá? Então, às vezes, isso daqui pode confundir o seu diagnóstico. Paciente com insuficiência cardíaca, esse, por exemplo, que a gente está viu no início da aula, área cardíaca aumentada, marca passo, piorou da falta de ar, tá com tosse, ele pode ter descompensado a insuficiência cardíaca dele, tá? Então, isso pode confundir, ele já tem uma doença cardíaca, deve ter descompensado, é uma ICC descompensada, aí começa a dar diurético, porque acha que o estertor pode ser da congestão, do líquido, tá? Então, pessoal, lembrem que nem sempre é simples, tá? E outra coisa que vocês estudam muito, né? A gente dá aula para vocês, fala da propedêutica toda de consolidação pulmonar, mas 2/3 dos casos não tem evidência de consolidação em exame físico. Então, nem sempre a clínica vai ser soberana. E olha que mesmo fazendo exame físico, os clínicos gerais, eles podem errar no diagnóstico clínico de uma pneumonia, tá? Então, não, ele não tem pneumonia, não tem nada do que eu aprendi de consolidação. Então, cuidado, porque você tem uma pneumonia mais central, uma pneumonia restrita, pequena, segmentar, a propedêutica do sistema respiratório pode ser normal. E isso não exclui a possibilidade de pneumonia. E como vocês sabem, vocês vão ter que pedir o exame, que é um raio-x, né, pessoal, para diagnóstico de pneumonia. O diagnóstico de pneumonia é clínico e radiológico. Outra dificuldade, as manifestações extrapulmonares acontecem em 10 a 30% dos pacientes. O paciente pode ter mialgia, artralgia, diarreia. Isso pode confundir o seu diagnóstico. E nunca esquecer também dos fatores de risco para pneumonia aspirativa, tá? Os pacientes neurológicos, paciente etilista, tá? Doença do refluxo gastroesofágico, enfim. Então, o raio-x de tórax vai ser imprescindível para o diagnóstico de pneumonia, além do que ele vai avaliar extensão e gravidade da doença, além de poder identificar as complicações e monitorizar evolução e resposta ao tratamento quando indicado. E outra coisa, eu não vou me deter aqui, que eu acho que a geração de vocês nem deve ter ouvido mais falar disso, pneumonia típica, pneumonia atípica. Então, se eu tenho um padrão radiológico de consolidação lobar, então, obrigatoriamente, eu tenho uma pneumonia por pneumococo. Se eu tenho um padrão radiológico de infiltrado intersticial, então eu tenho uma pneumonia atípica. Então, pessoal, cuidado, o padrão radiológico não pode ser usado para predizer o agente causal, ou mesmo separar grupos de agentes etiológicos. Então, não tem mais isso de pneumonia típica e atípica. Você não dá diagnóstico microbiológico baseado em raio-x de tórax. No máximo, você pode sugerir, mas você não pode fazer diagnóstico microbiológico por padrão radiológico, né? Tuberculose, quem já viu tuberculose sabe. O diagnóstico clínico o diagnóstico da tuberculose tem que ser microbiológico, não é só olhar a clínica e raio-x. Você tem que fazer a pesquisa de BAR no escarro, você tem que dar, na grande maioria das vezes, o diagnóstico microbiológico, tá, pessoal? Então, não pode confundir uma coisa com a outra. E a tomografia de tórax, quando indicar? Então, vocês que estão aprendendo, vocês precisam sistematizar o conhecimento. Nenhum exame a gente pede sem indicação. Então, existem os casos que você pede tomografia de tórax. Eu acabei de... Isso aqui ainda foi feito, né?
mas eventualmente você não precisa fazer, na maioria das vezes, não, eventualmente você não precisa fazer tomografia. A gente faz tomografia para poder ensinar para os internos residentes, ótimo, né, poder ensinar, mas a gente tem que saber por que a gente está indicando. Então, você indica na dúvida, quando você tem dúvida do diagnóstico. Será que esse quadro clínico do paciente tão exuberante, tá? Com febre, tosse, falta de ar, será que isso é por causa de uma pneumonia ou é só uma traqueobronquite? O raio-x está bem próximo do normal. Então, você indica uma tomografia porque o prognóstico das doenças são diferentes. É diferente o paciente ter uma pneumonia e ter uma infecção brônquica, tá? Então, na dúvida, você deve pedir. Para detectar as complicações da pneumonia, por exemplo, um derrame pleural loculado, um abscesso pulmonar, que ainda pode estar fechado, né, que é geralmente a complicação de uma pneumonia necrosante. Para fazer diagnóstico diferencial, será que esse infiltrado pulmonar é por uma massa pulmonar? Será que é uma doença intersticial, daquelas que a professora Mariana Maluco me ensinou lá, aquelas vasculites pulmonares? Então, você faz também para diagnóstico diferencial. Será que isso é uma pneumonia ou se é uma tuberculose? A pneumonia tem uma consolidação no nosso lobo superior direito. Será que não é tuberculose? Então, os achados radiológicos podem te ajudar a fazer um diagnóstico diferencial, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai para as imagens, tá? Então, esse caso dessa mulher de 26 anos, ela teve uma confirmação, era uma PAC por pneumococo. Olha, a pneumonia, a consolidação lobar, fissura horizontal. Se a opacidade está acima da fissura horizontal, obrigatoriamente a consolidação está no lobo superior direito. Se tiver abaixo, lobo médio. Então, não tem dúvida, essa consolidação, dá até para ver aqui o broncograma aéreo, que está no lobo superior direito. Já essa consolidação sugere, está aqui borrando a silhueta cardíaca, que esteja na língula, né, que faz parte do lobo superior esquerdo. Então, nesse caso, foi feito só um raio-x. Você não vai precisar, no quadro clínico típico, você não vai precisar fazer tomografia de tórax, tá? A mesma coisa, homem, 30 anos, PAC e uma sepse pelo pneumococo. Tem aqui a consolidação, broncograma aéreo. Aqui, será que essa opacidade está na língula ou será que ela está no lobo inferior? Então, muito importante, pessoal, sempre pedir, porque aqui tanto pode estar no lobo inferior, tá? Como pode estar no superior, que é a língula, tá? Então, sempre complementar com o perfil. Nesse caso, também não foi preciso pedir uma tomografia de tórax. Já nesse outro paciente, eu olho esse raio-x, ele tá com febre, falta de ar, tá taquipneico, taquicárdico, tá com um grau de hipotensão, vou precisar hidratar, e eu faço esse raio-x e fico na dúvida, será que esse raio-x está alterado ou não? Será que esse raio-x está normal? Então, se eu estivesse na aula de graduação com vocês, eu ia perguntar, será que aqui tem uma opacidade aqui nesse ápice direito? Sempre comparar, né, pessoal? Um lado com o outro. Então, aqui nessa região, aqui do lado da traqueia, passa um vaso que é a veia cava superior. Então, normalmente, do lado direito, a gente vê uma opacidade. E o ápice é uma região bem difícil de ser avaliada, porque a gente tem muitas projeções ósseas, a gente tem a clavícula, a gente tem vários arcos costais. Então, também, aqui no caso, foi feita uma tomografia para tirar dúvida. Mas, no caso, a gente também tem uma incidência que se chama apicolordótica, né, no raio-x de tórax. Você faz uma hiperlordose, aí com isso você tira as clavículas dos campos pulmonares, tá? E aí e os raios incidem horizontalmente, você consegue avaliar melhor o ápice, tá? Então, aqui nesse caso foi feita a tomografia e confirmou. Aqui é uma tomografia com janela para avaliar parênquima pulmonar, aqui do ápice direito ao ápice esquerdo, a opacidade, com o broncograma aéreo aqui no interior.
Então, aqui é o caminho do brônquio, tá, pessoal? E essa consolidação com broncograma aéreo é típico de pneumonia. Olha outra pneumonia, olha essa daqui. Aqui a fissura tem uma linha no pulmão, isso é fissura. Então, aqui no caso é horizontal, se está acima da fissura horizontal, lobo superior direito. Aqui já é uma tomografia com janela de mediastino, que a gente vê melhor os vasos, tá, pessoal? Aqui a gente vê a artéria pulmonar, aqui é o contraste, que foi pela veia cava superior, a aorta ascendente, descendente, e a consolidação com broncograma aéreo. Olha o tamanhozinho do brônquio. Quem não tinha visto antes, tá? Tá aqui, tá bom? E aqui, né, esse raio-x também fica bem fácil de vocês conseguirem enxergar o parênquima pulmonar, tá? Porque, olha só, aqui é uma pneumonia também por pneumococo, de novo, fissura horizontal marcada, abaixo da fissura horizontal, sempre lobo médio. Aqui, por que é lobo médio e não tem sinal da silhueta, não está borrando a silhueta cardíaca? Porque a gente tem o segmento lateral do lobo médio, tá? A gente tem o segmento lateral e o medial. Quando tá no medial, encostando no coração, é que você tem o sinal da silhueta. E olha aqui no perfil, como dá para ver. Ó, se a gente vê aqui a fissura horizontal no perfil, que é essa, porque a gente começa a ver e depois não vê mais. É porque a consolidação sumiu, tá, pessoal? Você só vai ver as fissuras quando você tem uma opacidade encostando nela. Porque senão você não vê. A fissura oblíqua, ela tá aqui, ó. Normalmente ela sobe, vai lá para cima. Atrás da fissura oblíqua, tudo lobo inferior, certo? Então, aqui tem a fissura oblíqua e aqui a fissura horizontal. Abaixo da fissura horizontal, lobo médio, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido fixar essas alterações, tá? Aqui, eu mostrei para vocês, ó, aqui eu estou mostrando para vocês uma complicação da pneumonia. Aqui, ó, e olha só, a gente, raio-x, pessoal, sempre descrevam o que vocês estão vendo, tá bom? Então, aqui vocês têm uma bola, né? Parece uma bola. Isso aqui é uma cavidade. Você tem duas densidades, ó, aqui tudo é a parede da cavidade. Quando você tem uma linha, isso sugere que isso dentro de uma cavidade, né, isso sugere que seja líquido, porque por gravidade ela faz o famoso nível, que a gente chama nível hidro, que aqui é o líquido, e A no raio-x fica preto, né? Então é o nível hidroaéreo. Então, a gente tem uma cavidade com um nível hidroaéreo. Então, olha aqui na tomografia, e a gente sabe que está posterior, senão ia ter aqui o sinal da silhueta, borrando a silhueta, e não está borrando a silhueta, tá? Olha como está a opacidade, a cavidade está bem posterior. Aqui também é uma janela de mediastino. Veia cava, aorta ascendente, descendente, pulmonar. Então, olha aqui a cavidade, aqui tem um nível, aqui é A e aqui é líquido, tá? Aqui na tomografia. E para onde foi o conteúdo? Esse A todo, para onde é que foi o conteúdo dessa cavidade, desse abscesso pulmonar? Isso aqui é uma complicação de uma pneumonia necrosante. Então, você tem necrose. Então, o parênquima pulmonar, ele se liquefaz, tá? Então, o que acontece com o parênquima? Ele se liquefaz e o paciente elimina. Aqui tem líquido, é derrame pleural. Não é derrame pleural, pessoal. O derrame pleural, ele fica no espaço pleural. O abscesso é no parênquima pulmonar. Então, o conteúdo do abscesso, ele sai pela via aérea. Ó, aqui é o brônquio principal esquerdo caindo dentro da cavidade. Então, no abscesso pulmonar, né, infecção, vocês são da liga de infecção, existe um achado clínico que é a vômica, né? É quando o paciente tosse com uma grande quantidade de expectoração. Então, quando você olha para esse achado radiológico, você pode ir lá perguntar para o paciente: o senhor lembra de um dia que o senhor tossiu e saiu uma grande quantidade de catarro? Ele vai lembrar, tá? Porque isso foi eliminado pela via aérea.
certo? Isso é uma complicação da pneumonia. Nesse paciente, por que foi feita a tomografia? Porque, olha só, a gente olha, esse paciente tem 70 anos, tabagista 50 maços ano, tá com tosse, falta de ar, e fez esse raio-x. Então, quando a gente olha para esse raio-x, a gente vê essa opacidade bem arredondada, né, pessoal? A primeira coisa que você pensa, isso é uma massa pulmonar. Então, obrigatoriamente, no paciente de risco, você tem que pensar em excluir a possibilidade de um câncer de pulmão. Então, nesse caso, foi feita a tomografia para diagnóstico diferencial. E olha só, era uma consolidação com broncograma aéreo. Então, câncer de pulmão não dá esse aspecto de consolidação com broncograma aéreo. Raramente, né? Geralmente, o ex-carcinoma bronquiloalveolar, que hoje a gente chama de carcinoma com crescimento lipídico, que pode dar esse aspecto de consolidação. Mas raramente isso acontece, tá, pessoal? Então, no caso, a tomografia sugeriu o diagnóstico de pneumonia, porque tem uma consolidação com o broncograma aéreo e só esse aspecto arredondado, né, que fez esse diagnóstico diferencial com câncer. Então, você deve fazer a tomografia de tórax. Aqui, geralmente, é o mais difícil, que vocês têm mais dificuldade em avaliar, que é o infiltrado intersticial. Aqui era uma pneumonia por micoplasma, tá? Que é uma bactéria atípica, mas lembrar que as bactérias atípicas não é só padrão intersticial, você também pode ter padrão alveolar. Quando você olha esse raio-x, você pensa, pulmão sujo, pulmão trabalhado, esse paciente fumou. Mas não é assim, pessoal, tá? Você, o infiltrado intersticial, vocês precisam aprender a detectar. Sempre olhar para a periferia do pulmão, infiltrado intersticial. Lembrar, aqui são os hilos. Então, a gente tem aqui sempre a artéria e o brônquio, ele fecha broncovascular, eles caminham juntos. E quando eles saem da região central e vão em direção à periferia, eles devem ficar microscópico aproximadamente 2 centímetros da pleura, certo? E aqui a gente está vendo que tem um infiltrado. Às vezes até um aspecto micronodular aqui nessa base, tá? Então, isso, se você está conseguindo ver marca de vaso e de brônquio na periferia do pulmão, esse é o infiltrado intersticial, e que aqui, nesse caso, é bilateral, tá? Difuso, com esse predomínio periférico. Então, nesse caso, era uma pneumonia por micoplasma. E aqui, no caso, a legionela, que é uma bactéria atípica, dando um padrão alveolar, tá? Aqui, focos de consolidação, tanto à direita como à esquerda, aqui também um pouquinho no lobo superior direito, tá? Então, as atípicas também podem dar padrão alveolar. Esse aqui é um outro caso de complicação da pneumonia, inclusive com indicação cirúrgica, tá? O empiema pleural, aqui é uma reconstrução coronal. Pessoal, essa densidade é a densidade de líquido. Aqui mais escuro já é o parênquima. Aqui são lojas de derrame pleural loculado, né? Septado, porque a pleura ela está toda espessada. Então, a gente consegue observar várias lojas, né, do empiema. Então, quando você tem esse... aqui, inclusive, tem um deno já aqui na base do hemitórax direito, no espaço pleural aqui do lado direito. Então, você não vai conseguir resolver isso com drenagem pleural, não vai botar um dreno aqui, outro aqui, porque essas lojas, elas não se comunicam. Então, nesse caso, é indicação de cirurgia, isso mais na frente vocês vão ver, e também, talvez, alguns alunos já tenham visto também com o pessoal da cirurgia torácica, tá? Isso é uma complicação comum da pneumonia. E aí, a gente vai para uma parte, nessa parte mais divertida de radiologia, e aí a gente vai para uma parte um pouco mais teórica, né, das evidências que a gente tem de como conduzir esses pacientes com pneumonia. Então, investigação etiológica, a gente deve fazer para todo mundo? Não.
Não é necessário, o paciente chega no seu consultório com suspeita de pneumonia, você não vai mandar ele voltar, ir no hospital e fazer vários testes para pesquisa de agente etiológico e sem tratar o seu paciente. Então, para paciente com PAC não grave, com tratamento ambulatorial, você não faz investigação de etiologia, você faz o seu tratamento empírico, tá? Você deve fazer investigação etiológica para os pacientes com PAC grave, né, que são aqueles que têm indicação de UTI, eu vou mostrar para vocês o que é PAC grave, e naqueles pacientes que não responderam à terapia empírica inicial. E o que eu tenho de exames para fazer para o meu paciente? Então, essas são as recomendações da última diretriz da Sociedade Brasileira. Então, vocês têm que... Eu vou mostrar um pouco também da americana, mas isso é importante para vocês, alunos que vão fazer prova de residência, sempre se deter, principalmente nas diretrizes nacionais, tá? Então, o que a gente pode fazer de exame para detectar agente etiológico? Então, a gente pode fazer exame direto, GRAM, cultura de amostra de escarro ou aspirado nasotraqueal, se o paciente não conseguir expectorar. Você pode fazer as hemoculturas, testes de detecção de antígenos urinários, tanto para o pneumococo como para a legionela. Os antígenos urinários, pessoal, eles são altamente específicos do diagnóstico. Ou seja, para quem está começando, né, os conceitos de sensibilidade e especificidade, ou seja, se ele vier positivo, ele é altamente específico, ou seja, se ele vier positivo para pneumococo, ele realmente tem uma pneumonia por pneumococo. Só que a sensibilidade é baixa, então ele não vai vir, ele pode vir negativo e mesmo assim o paciente tem uma pneumonia por pneumococo ou por legionela, tá? Sorologia a gente não costuma usar porque isso você precisa soroconverter, né? Ou seja, produzir anticorpo. Agora no tempo da Covid, vocês já devem saber, né? Melhor o que é soroconversão. Então você precisa de tempo para desenvolver anticorpo, então demora, você não vai esperar o resultado de uma sorologia. Você pode fazer cultura para bactérias atípicas. Lembrar dos testes, tá, pessoal, de vírus, ainda mais nessa época que a gente está, que você pode fazer o teste para influenza, aqui os moleculares também para tuberculose, que são o GeneXpert, tá, que são os ensaios moleculares para detecção dos agentes. Teste rápido para vírus e para detectar, a gente também tem estudo molecular para as bactérias atípicas, tá? E recentes testes antigênicos ou de biologia molecular, eles podem ser realizados, mas tem pouca indicação no manejo mesmo, isso aqui no Brasil. Já, então, essa diretriz que eu falei inicialmente para vocês, né, é uma diretriz americana que são aquelas perguntas pico. Vocês ainda não têm muita experiência nisso, mas é o que a gente tem uma metodologia que a gente tem usado para fazer as diretrizes, né? Então, a gente vai várias perguntas e você vai atrás na literatura o que você tem de base científica para recomendar ou não um procedimento, ou um tratamento, ou um diagnóstico, tá? Então, nesse caso, qual era a pergunta? Era quanto à realização de cultura do escarro, certo? Então, na diretriz de 2017, era recomendado para paciente com doença grave, tá? Então, agora, tanto a cultura de escarro como as hemoculturas, elas são indicadas em pacientes com PAC grave ou em todos os pacientes que estão recebendo tratamento empírico para Staphylococcus meticillino resistente ou pseudomonas. Ou seja, hoje, agora é um pouco diferente da diretriz nacional, mas se você tem um paciente com risco, né, de ter pneumonia por essas bactérias resistentes, você pode até entrar com tratamento empírico, mas você deve colher as culturas, porque se vier negativo,
você reduz o antibiótico, tá? Ou seja, isso vale tanto para hemocultura como para a cultura de escarro. Outra coisa é que isso aqui eu falei as recomendações da brasileira, agora eu estou falando as recomendações da americana porque também são interessantes, tá? Então, pessoal, antígeno urinário que eu comentei para vocês, tanto para legionela como para pneumococo, não são sugeridos de rotina para PAC, tá bom? E quando que você recomenda? Só para aqueles pacientes com PAC grave, aí sim você colhe antígeno urinário, ou no caso da legionela, já mandar vocês falarem, pessoal, que a minha voz já está acabando. Ou se tem algum fator epidemiológico para legionela. Viagem recente, né? Prática de esporte. Que você tenha impacto, né? Então você pode ter infecção por legionela. Aí sim você deve colher o antígeno urinário. Outra coisa, pessoal, você deve colher a amostra para testar o vírus influenza. Né? Quando que você deve? O paciente chega com suspeita de pneumonia. Quando que você deve fazer pesquisa de vírus? Tá? Você vai fazer para todo paciente? Então, quando que você deve fazer? Então, você deve fazer sim, sempre, quando você tem circulação viral na comunidade. Ou seja, se você está na época sazonal de influenza, o paciente veio com suspeita de pneumonia, sim, você deve fazer, tá bom? Isso é, inclusive, o que a gente está vivendo agora. O paciente vai chegar no pronto-socorro com suspeita de pneumonia por SARS-CoV-2, a gente sabendo que tem circulação viral, vocês sempre vão ter que pedir o RT-PCR, pesquisa para SARS-CoV-2, tá bom? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta a conversar sobre isso. Outra coisa interessante são os biomarcadores, eu acho que talvez isso aqui seja um pouco mais específico, né? Que são a procalcitonina. Você tem outros marcadores, mas os mais comuns que a sociedade brasileira fala, e aqui a sociedade americana, tá? Também fala. Então, na sociedade, aqui na recomendação nacional, tem um texto bem interessante que ele discute o papel desses biomarcadores, tá? De inflamatórios. Então, o que a gente tem disponível, principalmente a procalcitonina e a proteína C reativa. Então, o que a diretriz americana fala? Ele recomenda quando você compara a procalcitonina e julgamento clínico, ou só julgamento clínico, então a terapia para decidir, né, o seu tratamento, você deve se basear também na procalcitonina. Então, o que eles falam é que em adultos com uma suspeita clínica e radiográfica confirmada de PAC, você não deve fazer procalcitonina. Tá? Então, é basicamente isso que tem na diretriz americana agora. E na diretriz nacional, eles falam um pouco que a procalcitonina ela se eleva muito rapidamente, 2 horas após o estímulo bacteriano, principalmente. A PCR é menos específica para a bactéria, ela vai se elevar em qualquer processo inflamatório e se eleva após 48 horas. Então, o que os estudos falam é que a procalcitonina foi melhor biomarcador para predizer mortalidade como auxílio no diagnóstico, e a procalcitonina e o PCR, elas podem ser utilizadas na avaliação de resposta ao tratamento, tá? Mas com essa finalidade, a diretriz americana não tratou esses biomarcadores. E outros exames complementares. Então, falei todos esses exames de pesquisa etiológica para dar um diagnóstico etiológico de PAC. E os outros exames, eu preciso pedir? Então, pessoal, para o diagnóstico de PAC, não são importantes você fazer esses exames todos.
né, pega o papel de exame e sai marcando tudo, né? Hemograma, ureia, creatinina, glicemia, eletrólitos, transaminase, gasometria, e vai pedindo tudo. Então, vocês têm que lembrar que esses exames, eles não são específicos do diagnóstico de pneumonia, tá? Então, você pode ter uma pneumonia e não ter uma leucocitose. Mas esses exames todos, eles são úteis como critérios de gravidade, para avaliar a gravidade do paciente, identificar as comorbidades, descompensação de comorbidade, e na hora de decidir o local onde você vai tratar o seu paciente, se vai mandar ele para casa ou vai internar. Tá? Sorologia em geral não são úteis e eventualmente você pode precisar de métodos mais invasivos para diagnóstico de uma pneumonia, tá? Principalmente para fazer diagnóstico diferencial, que é broncoscopia, toracocentese e mesmo biópsia pulmonar, porque se você persiste com uma consolidação no pulmão, pessoal, será que não é aquele carcinoma bronquiolo-alveolar que a professora falou? Então você vai ter que fazer uma biópsia daquela consolidação para saber se aquilo pode ser um câncer, tá? Então, eventualmente, você vai precisar de um método mais invasivo. Desculpa, pessoal. Não tô com Covid, não, viu? Eu tenho só rinite, essas coisas. Então, pessoal, vocês que já assistiram muitas aulas de pneumonia, então acho que não precisam me deter tanto nisso, tá? Nesses scores. Mas esses scores, eles são utilizados para avaliar a gravidade da pneumonia. Então, esse é o mais famoso, que é o FINE ou o PSI, que você utiliza vários critérios, tanto de idade, vários exames laboratoriais, avalia comorbidade, exame físico, e você sai somando a pontuação. E quanto maior a pontuação, maior a mortalidade. Então, é baseado na mortalidade que você vai secundariamente decidir o local que você vai tratar o seu paciente. Ou seja, aqui, a partir de 90 pontos no PSI, não tem dúvida, você vai internar. Por que você vai internar? Porque com esse PSI a mortalidade pode chegar a 8% e não é uma mortalidade tolerável, tá? E a partir de 70, você já, em geral, a gente já deixa pelo menos em observação, tá? Então, espero que isso aqui vocês já tenham entendido. Outro critério é o CURB, né? O CURB 65, tá? Ou o CRB 65, quando você não utiliza a ureia. Então, o CURB o C é confusão mental, U de ureia, R de frequência respiratória e B de blood pressure, né? Que é a pressão. E 65 a idade. Então, cada um desses critérios você pontua uma vez, tá? A partir de 2, você já tem que deixar o paciente aqui no hospital, tá? E se você não tem a ureia, a partir de 1, você também já tem que avaliar tratamento hospitalar. E nunca esquecer que isso tudo é baseado na mortalidade, tá? Então, a diretriz americana, ela prefere o PSI, tá, pessoal? Porque o CURB, ele não avalia as críticas, né? A parte boa e ruim de cada um dos scores. Então, o CURB, ele não avalia, por exemplo, as comorbidades. Já o PSI, ele não é um score muito bom para paciente jovem, né? Porque aí ele vai perder muitos pontos aqui na idade, não vai ter comorbidade, e eventualmente ele pode ter uma pontuação que não vai indicar internação. Então, isso aí, eles têm os prós e os contras. Então, apesar da sociedade americana preferir o PSI, e tem outros critérios, tá, pessoal? Depois, se vocês estiverem curiosos, vocês deem uma olhada nas diretrizes que vocês vão encontrar na diretriz brasileira, tem outros scores também interessantes. Então, e o CURB, a sociedade brasileira, ela sempre orienta você fazer combinado. Se você for usar o CURB, você nunca deve usar o CURB sozinho.
você deve associar com COX e PSO. Ou seja, o COX você avalia comorbidade, o O é de oxigenação, saturação menor ou igual a 90%, e o X de raio-x, se for multilobar, bilateral, e PSO seria psicossocial. Se o paciente não tem ninguém para cuidar dele, se não tem dinheiro para comprar antibiótico, não adianta, você não vai poder mandar ele para casa. Se ele está vomitando, ele não vai conseguir tomar um antibiótico oral. E no final, o principal é o julgamento clínico, que vai decidir se ele vai para casa ou vai internar, tá, pessoal? Então, se tiver adicional qualquer um desses critérios, o paciente deve ser internado. Aí vem outra questão, critério para internação em UTI. Aí já são outros critérios que a gente usa. Eu vou tentar dar uma acelerada, pessoal, que a gente já tem, eu acho que 1 hora de aula, né? Senão a gente não fica sem tempo para discutir. Eu acho que é interessante tentar tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas os critérios de UTI são outros, né? Que são os critérios de ILG, que você, aqui a sociedade brasileira usa o critério, a estratificação de risco simplificada, tá? Que você tem que ter um dos critérios maiores, ou seja, se o paciente está com choque séptico, com droga vasoativa, ele vai ter que ir para a UTI. Um dos critérios maiores, ou se ele está entubado em ventilação mecânica, claro que ele vai ter que ir para a UTI. Se não tiver nenhum critério maior, ele deve ter 3 ou mais dos critérios menores, que são a frequência respiratória aumentada, relação PO2 a FiO2 menor que 250, infiltrados multilobares, confusão mental, ureia aumentada e pré-assistólica reduzida, tá? Então, esses são os critérios para decidir se o paciente deve ir para a UTI ou não. A Sociedade Americana, ele usa o completo, ele não usa aquele score simplificado que a Sociedade Brasileira usa, tá? Ele adiciona mais 3 critérios menores, que são leucopenia, trombocitopenia e hipotermia, tá bom? E o tratamento, pessoal, agora a gente vai entrar na parte do antibiótico, que eu acredito, como vocês estão na liga de infecção, né, talvez seja o que vocês gostam mais, né, de antibiótico. Então, antibiótico, você vai escolher baseado ou por agente causal, se você tiver conseguido isolar o agente, né, se você fez um PCR para uma bactéria atípica e deu positivo, um antígeno urinário, então você vai tratar diretamente para o agente causal. Mas na grande maioria das vezes, você vai fazer um tratamento empírico que vai ser direcionado por diversas variáveis. O patógeno mais provável no local de aquisição da doença, né, onde a gente está. Fatores de risco individuais, né, sempre observar isso que é importante, né, que aí vem a individualização do tratamento. As doenças associadas, fatores epidemiológicos, viagens, alergia, relação custo-eficácia, né? Não adianta você prescrever um remédio se o paciente não vai conseguir comprar, tá bom? E aí, eu não vou me deter muito nisso, mas só para lembrar que cada uma dessas comorbidades, né, que a gente pensa que doença associada, que a gente pensa na hora de escolher o nosso tratamento empírico, né? Então, cada uma dessas situações são associadas com um patógeno específico, tá? Se o paciente tem DPOC, alcoólatra, exposição aqui aos animais, então você tem patógenos específicos, isso aqui eu não vou me deter, tá bom? Para você, com vocês, né? Viagem, hotel, navio, a legionela, né? Que é um clássico. Então, várias situações falam a favor de determinado agente etiológico. Outra coisa importante, que também está um pouco diferente nessas diretrizes mais recentes, é quando você tem fator de risco para essas bactérias resistentes, né? Então, quando que você deve considerar a possibilidade de uma infecção por essas bactérias? Tá? Então, pela Sociedade Brasileira, se o paciente tiver uma internação hospitalar em até 90 dias,
antes do episódio de pneumonia, ou se usou antibiótico também nesses últimos 90 dias, principalmente endovenoso, tá? Outras situações de risco para essas bactérias são imunossupressão, uso de bloqueador gástrico, alimentação enteral, hemodiálise, colonização intestinal, né, por ISBL, né, que são as enterobactérias, ou positivo, né, o swab nasal para Staphylococcus meticilino resistente, tá, em algum momento. Então, nessas situações, você tem que pensar na possibilidade de pneumonia por esses agentes. Já a Sociedade Americana, ela coloca agora que você deve considerar o risco, né, se o paciente ficou hospitalizado e usou antibiótico nos últimos 90 dias, semelhante ao que está na sociedade brasileira, e nos casos de PAC não grave, o que você deve fazer? Testes microbiológicos sem terapia empírica de espectro estendido. Ou seja, se você tem fator de risco, hospitalização e antibiótico endovenoso nos últimos 90 dias, você não deve cobrir para Staphylo e Pseudomonas. Você deve colher cultura e entrar com terapia terapia empírica habitual, tá? Para os patógenos padrões, sem precisar usar o espectro estendido, a não ser que seja uma PAC grave. Então, além de você colher os testes microbiológicos, você faz uma terapia de espectro estendido, e se os testes microbiológicos vierem negativos para Pseudomonas e Staphylo, aí você faz descalonamento de antibiótico, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem agora de fator de risco para essas bactérias. É porque eu não sei se vocês são da geração da diretriz anterior, né? Que aí é um pouco diferente como era antes, mas eu acho que agora não vale a pena a gente falar sobre isso. Agora eu vou passar essas tabelas mais rapidamente, tá? De antibiótico para vocês. Então, tratamento empírico de antibiótico para o paciente ambulatorial. Então, não mudou muito. O que mudou, basicamente, nas duas, é que, ó, aqui a prioridade é o beta-lactâmico, que pode ser a amoxicilina, ou combinado com o ácido clavulânico, né, que é o clavulin, ou os macrolídeos, um ou o outro, tá? E se tiver fator de risco e doença mais grave, você deve utilizar a combinação dos dois, e em caso de alergia, usar uma quinolona respiratória. Então, na diretriz americana, eles não falam muito disso, né? Mas saiu o aviso do FDA quanto aos fatores, possibilidade de evento adverso das quinolonas, né? De sistema nervoso periférico. Então, isso daí, as quinolonas respiratórias ficaram como opção em caso de contraindicação para os beta-lactâmicos e macrolídeos, tá bom? E a americana também tem muita resistência ao macrolídeo, né? Então, eles priorizam os beta-lactâmicos. E isso, pessoal, aqui dando uma informação assim a mais para vocês, né? Os estudos, eles são da diretriz anterior, de 2009 para cá. E os estudos mostraram, até agora a gente não sabe se tem benefício a gente cobrir inicialmente já as bactérias atípicas ou não, tá? Então, isso aí é um questionamento. Então, para paciente internado, continua o beta-lactâmico, né? Mais o macrolídeo, ceftriaxona e azitromicina, geralmente é a nossa preferência, tá? Ou você pode não cobrir as atípicas, se o paciente for internado não grave, né? Só cefalosporina de terceira geração, ou amoxil com ácido clavulânico nos pacientes internados, e outra opção, as quinolonas respiratórias. E nos pacientes internados em UTI, continua beta-lactâmico e macrolídeo, ou beta-lactâmico e quinolona respiratória, tá? Eu não vou me deter aqui nessas situações específicas de pneumococo resistente à penicilina, Staphylo aureus, então possibilidade de pseudomonas, né? Você tem que usar
um antibiótico com ação antipseudomonas, a quinolona seria o cipro, né, tazocin, os carbapenêmicos são as opções, mas eu não vou me deter muito nesse antibiótico. Como se vocês são da liga, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam no final. E, assim, a única coisa, assim, mais teórica que eu queria falar para vocês é do corticoide na pneumonia. Então, isso, desde que eu fiz residência, a dúvida continua se você deve usar corticoide ou não como tratamento adjuvante na PAC. Então, a dúvida continua, certo? Então, a recomendação de utilizar, né, da sociedade mesmo de infecção, de você usar quando você tem associado a choque séptico, né, com aquela hidrocortisona diária, 200, 300 miligramas por dia, tá? Então, essa indicação continua, mas independente do choque séptico, o paciente com pneumonia, quando que você pode dar corticoide para ele? Então, a Sociedade Brasileira, ela fala que o uso de corticoide na PAC grave, tá, pessoal? Na PAC grave, nenhuma das duas recomendam o uso de corticoide em PAC que você vai tratar ambulatorial ou internado, não. Só na PAC grave, tá? O corticoide se mostrou tanto seguro como benéfico. Olha o vento aqui em casa, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, é seguro e benéfico em diversos desfechos clínicos, entretanto, são necessários novos estudos que confirmem o impacto dessa terapia, tá? Na mortalidade. E isso, o corticoide seria preferível naquele que tem maior grau de inflamação sistêmica e com maior risco de complicações. Enquanto que a Sociedade Americana, ela não recomenda o uso de corticoide nem para PAC leve, nem para PAC grave, não deve também ser usado na PAC por influenza viral, tá? E só mantém a indicação no choque séptico, tá bom? E isso também é uma coisa para vocês pensarem, né? A gente também está aqui para estimular, né? Que vocês tenham ideias, E agora, na Covid-19, já saiu o trabalho, né, pessoal? Não sei se vocês já tiveram aula de Covid, mas já saiu o trabalho dizendo que os pacientes que necessitaram usar oxigenoterapia, dexametasona, né, mudou a mortalidade, tá? Então, isso também em quadros graves, tá? Então, é uma dúvida que a gente precisa ainda ter evidências mais robustas. Então, repetir radiografia de controle. A Sociedade Americana, pessoal, não sugere de rotina controle evolutivo do radiológico. Quando que você deve fazer controle do raio-x? Em paciente fumante com mais de 50 anos, pela possibilidade de câncer de pulmão, porque você pode ter lesão endobrônquica e pode predispor a ter pneumonia. Se o paciente persiste com sintoma, ou se o exame físico continuar alterado. E lembrar, o raio-x vai normal. Primeiro o paciente melhora, o raio-x só melhora depois, tá, pessoal? Resolução completa radiológica em 2 semanas em 50% dos casos, mas em 6 semanas, 2/3 dos casos já normalizaram. Mas também alguns pacientes podem demorar mais tempo para o raio-x normalizar. Geralmente, aqueles pacientes mais idosos, que tem DPOC, alcoólatra, imunossuprimidos, né, diabéticos, pneumonia extensa e por legionela, que costuma dar sequela radiológica, tá bom? E a última coisa, tá pertinho, tô acabando, tá, pessoal? Então, a última coisa é quando o paciente não melhora, normalmente trata pneumonia, dá antibiótico, o paciente fica bom, vai para casa. Mas, às vezes, pessoal, não é assim. E se o paciente não melhora? Então, eu queria que vocês tivessem na cabeça que quando o paciente não melhora, a primeira coisa que vocês têm que pensar é, será que o meu paciente tem pneumonia mesmo? Será que essa consolidação não pode ser secundária a uma outra doença?
Será que é numa área de infarto pulmonar por conta do TEP? Será que o infiltrado intersticial não é por conta de uma insuficiência cardíaca? Aquela pneumonia redonda não é um câncer? E entram aqui todas aquelas doenças pulmonares intersticiais que são as que eu gosto, né, pessoal? Mais raras, tá? Então, quando o paciente não melhora, você tem que pensar o que será que ele tem. Então, eu trouxe só 2 casos rapidinhos dessa paciente de 15 anos e que ela teve um quadro de pneumonia, 9 meses, dor torácica, febre e era pneumonia. Só que, pessoal, ela não melhorou. Ela continuou tendo dispneia. E olha a tomografia dela. Esse padrão é um padrão que a gente vê muito na COVID, que é um padrão de pavimentação em mosaico. Que é como se fosse um ladrilho. Olha, as famosas opacidades em vidro fosco, que vocês devem ter ouvido falar tanto na COVID, é uma opacidade que não oblitera a luz dos vasos e dos brônquios, ou seja, você vê branco, mas você consegue ver aqui o vaso e o brônquio. Só que além da opacidade, você vê um rendilhado em cima do vidro fosco, que são os septos interalveolares, ó, a gente vê aqui bastante. Então, será que isso aí era da pneumonia mesmo? E aí, pessoal, foi feita uma biópsia pulmonar, porque ela melhorou, mas mantinha as alterações do raio-x. E aí, nesse caso, foi feita uma biópsia pulmonar, e ela tem uma doença super rara, que se chama proteinose alveolar. Que aqui você tem esse material proteináceo, e os septos interalveolares estão normais. Isso aqui é uma doença rara que se chama proteinose alveolar. Você tem um defeito no macrófago que não fagocita o surfactante. E esse material todo se acumula no pulmão. O nome dessa doença se chama proteinose alveolar e que a gente trata lavando o pulmão. Você faz uma intubação, cede o paciente, intuba e faz uma intubação seletiva, ventila no lado e no outro você joga soro e retira, joga e retira. E olha só a evolução, para tirar, lavar e tirar todo esse material proteináceo das vias aéreas. E olha a evolução, olha como é que era antes, tudo branco, olha agora como melhorou, olha como é que era antes e como melhorou. Então, isso aí a gente faz uma lavagem pulmonar. Mas esse paciente ele tinha 30 anos, tabagista, 30 maços anos, febre de dispneia progressiva há 5 dias. Então, um quadro clínico de pneumonia. E olha o que ele tinha. Aqui já tem consolidação, broncograma aéreo. E olha a quantidade de vidro fosco. Olha só, essa tomografia, muito vidro fosco, né, pessoal? Aqui você começa a ver umas áreas de enfisema, porque ele era tabagista. Ó, você vê aqui não, aqui é um brônquio. Mas você vê essas áreas aqui, periféricas, de enfisema paraseptal, olha as bolhas, e muitas áreas de vidro fosco, extensas pelo pulmão. E aí a gente tem que avaliar sempre o local onde que você está, a situação epidemiológica que você está. Então, com um quadro clínico desse, agudo, febre, dispneia, nesse momento a gente sempre tem que pensar na COVID, e nesse caso o RT-PCR foi para positivo, tá? E era um paciente que tinha COVID. E aí, pessoal, isso aqui eu não vou falar muito. E outra possibilidade, se falhou, pode ser algum problema com a sua prescrição errada, patógeno que você não cobriu quando deveria cobrir uma pseudomonas, resistência, complicou, né, relacionado ao hospedeiro, fez um empiema pleural, então tem várias possibilidades. O nosso paciente, eu vou passar rapidinho, então ele era idoso, mais que 65 anos, estava confuso, só aí já tem 2 pontos do CURB. Então, esse paciente tinha uma pneumonia, porque o achado radiológico era de uma consolidação em lobo médio, tá? Então, era uma pneumonia no lobo médio, e você tem que tratar ele internado com um beta-lactâmico e um macrolídeo, certo, pessoal? Então, era essa resposta.
Não esquecer que você só deve dar alta para o paciente após 72 horas. Tratamento oral pode ser feito 2 a 3 dias, tá? Após 2, 3 dias de tratamento endovenoso. Nunca esquecer, não é só pneumonia, não é só antibiótico, não. Você tem que compensar os problemas metabólicos, fez uma insuficiência renal, pré-renal, você tem que hidratar, tem que fazer correção metabólica, compensar insuficiência cardíaca, compensar a asma dele que exacerbou. Então, não esquecer de estabilizar as comorbidades do paciente, reavaliar se não houve melhora após 5 dias de tratamento, sempre não esquecer que idoso, o paciente pode ter febre mais dias e que o raio-x precisa de mais tempo para melhorar, tá? O paciente primeiro melhora e o raio-x depois melhora. E era isso, pessoal, obrigada pela atenção. Desculpa que eu falei bastante, não foi, João? Oi, professora, meu nome é Gabriel, eu estou substituindo o João nesse final de aula, tá certo? Tá certo. Oi, Gabriel, conheço você também, né? Sim, pois é, fui eu que chamei a senhora para dar essa aula. Obrigada pelo convite. A aula da senhora foi muito boa, certo? Uma didática muito boa. O pessoal aqui está agradecendo. Aí eu queria ler umas 4 perguntinhas, pode ser? Pode, claro. Certo. A primeira é a seguinte, professora, em locais onde sequer o raio-x está disponível, posso iniciar o tratamento empírico ou devo encaminhar o paciente a um centro onde possa ser feito um exame de imagem? Ótima pergunta. Não, você deve iniciar o tratamento empírico, tá? Então, se você está numa localidade onde você não tem raio-x disponível, você deve começar tratamento empírico, tá? Se você tiver disponível, você sempre deve fazer, porque o erro no diagnóstico clínico, somente sem raio-x, pode chegar a mais de 20% de erro diagnóstico. Então, se você não tiver, você deve começar logo, porque isso muda prognóstico, né? Então, você deve tratar. Então, na dúvida, você trata e começa logo o antibiótico, porque o retardo no início da antibiótico-terapia vai ter impacto na sobrevida. Entendi. Muito bom. A segunda faz o seguinte. Professora, no Brasil, eu posso usar apenas a amoxicilina para o tratamento da PAC ambulatorialmente em paciente rígido ou vai ser necessária a associação com clavulanato? Clavulanato. A associação do clavulanato é quando você tem o pneumococo com resistência que você tem resistência, né? Meticilina, penicilina. E que no tratamento de PAC ambulatorial, sem comorbidade, não é comum no nosso meio. Você tem até mais nos Estados Unidos, mas no Brasil não é comum você ter pneumococo resistente, ainda mais em pacientes com PAC não grave, né, que você vai tratar ambulatorial. Então, você não teria necessidade de fazer associação com o clavulanato, não. Tá certo. A terceira é a seguinte. Professora, quando eu preciso pedir um antígeno urinário para legionela, peço em todas as PACs graves ou apenas nas graves que têm associação com sintomas do TGI? Com sintomas de TGI? Não. Você deve fazer em todas as PACs graves. Na diretriz nacional, ele só fala que você deve pedir nas PACs graves ou então na que você tenha falha terapêutica, né? E você, na americana, ele detalha essa questão da epidemiologia, né? Se você tem história de viagem recente, tudo isso. Sim, então, certo. você sempre presta atenção na história epidemiológica do paciente também. Mas você tem PAC grave, a orientação é que você peça para todo mundo. Nem sempre está disponível, né, Gabriel? A gente também fica falando tudo isso, pessoal, mas ficar aqui falando para vocês de procalcitonina, que é um exame que a gente não tem de rotina para a gente solicitar, né? Então, claro, a gente não deve também deixar de
saber o que tem de novo, tentar conseguir mais ferramentas para conduzir nosso paciente, né? Mas, por outro lado, a gente tem que associar com a vida real, né? Pronto, professora, a última pergunta, se eu não me engano, a senhora respondeu bem no final da aula, que é sobre o uso dos corticoides na PAC. Mas o que eu acho que seria interessante falar se esse uso é prático, né? Se ele ocorre realmente na prática ou não. Na prática, você quer me botar numa situação, né, Gabriel? Assim, porque você também, o que eu falar, né, não tem consenso, né? Vocês viram, né? Você não tem estudos que demonstram uma evidência forte para o uso do corticoide. A gente não tem, né? Então, quando que eu uso do ponto de vista prático? Como eu sou pneumologista, a gente vê muito paciente com comorbidade, né? Porque a gente tem os pacientes que têm fator de risco para ter pneumonia, TPOC, asma, bronquiectasia, sequela de tuberculose. Então, são muitos pacientes que têm hiperreatividade brônquica, né? Ou seja, que chiam, que têm broncoespasmo. Então, habitualmente, a orientação, isso inclusive na americana ele fala, você não vai deixar de tratar com corticoide o componente inflamatório de uma doença pulmonar estrutural. Então, você não vai deixar de dar um corticoide associado, né, para um paciente com pneumonia e asma, com pneumonia e DPOC. Pelo contrário, você sempre deve tratar as duas coisas em conjunto. Porque se você trata só a infecção e não trata a inflamação, seu paciente não vai melhorar. Então, nesses pacientes, de maneira geral, não tem dúvida, você vai usar o corticoide, tá? Se você tem uma indicação ou outra para o uso de corticoide. Em algum caso, eu faço associado, aí eu sigo mais a sociedade brasileira. Quando você tem uma PAC grave mesmo, com insuficiência respiratória, com esse perfil inflamatório, PCR alta, né? A gente tem aqueles critérios que a gente usa também, associar ferritina, VHS. Quando você tem as interleucinas, quando você pode dosar, quando você tem esse perfil mais inflamatório, associado inclusive ao padrão radiológico que a gente observa, aí eu também indico. Né? Eu acho que para vocês é um pouco mais difícil, mas na prática clínica, né, quando a gente consegue detectar esses pacientes, em geral associa. Mas para PAC ambulatorial, se não for um paciente que tenha uma comorbidade para você associar, a gente realmente não faz. A recomendação é não fazer. Certo, entendi. A última pergunta, entendi. A última pergunta, professora, acho que a senhora até falou também na aula, mas vou repetir aqui. Tá. Se um paciente ele tem um perfil epidemiológico mais específico para algum determinado agente, o tratamento ele vai ser empírico, da mesma forma, certo? Vai ser empírico. Você pode, aí se ele tiver uma epidemiologia específica, você pode fazer um teste microbiológico. Entendeu, Gabriel? Que, por exemplo, no caso da legionela, né? Então, você tem uma suspeita, você vai fazer, entendeu? Você vai fazer um antígeno urinário para você confirmar, né? Você pode fazer, sim. Mas de início, geralmente é o empírico mesmo, não é isso? Oi, por exemplo, se você... aí já inicia empírico. Nunca, o antígeno urinário, especificamente, é porque sai muito rápido, Gabriel, o resultado, entendeu? Mas, por exemplo, se você tem um abscesso dentário e está pensando que seu paciente tem uma pneumonia por estáfilo, certo? Então, você vai pedir todos os testes microbiológicos para confirmar. E se o paciente tem uma PAC grave, não tem dúvida, você vai cobrir o estáfilo. Entendeu? Aí, se você exclui essa possibilidade, aí você pode desescalonar, né? Entendeu? Deu para entender? Deu para entender. E aí nesses casos, assim, estou falando assim mais da prática. Se o paciente, eventualmente, se o paciente está muito grave, aí eu vou te dizer o que acontece na prática. É muito difícil a gente tirar antibiótico, né?
Aí é a prática, né? Se você entrou com uma vancomicina, uma linezolida, o paciente está lá com abscesso dentário na pele, está com pneumonia grave, as culturas vieram negativas, você fez suave para estáfilo, colheu hemocultura, veio tudo negativo, mas o paciente está grave, na prática, você não tira, né? Então, é muito difícil a gente descalonar, né? Pois é, eu ia perguntar sobre isso, inclusive. Então, professora, acho que foi isso. A aula da senhora realmente foi muito boa, certo? Foi muito didática. Acho que o pessoal gostou bastante. Tá Ai, certo? obrigada. Eu tentei aqui, né, melhorar. Eu sei que é uma aula longa, né? Demorei aqui bastante, mas você me falou que eram 2 horas. Mas eu sei que a Não, partir de é. 1 hora fica muito cansativo, a absorção do conhecimento fica mais difícil, né? Então, no final, eu dei uma corrida, mas tentando priorizar, porque essas tabelas, esses scores, aí isso é mais que vocês pegam lá e Isso. vocês vão saber, né? Tentando passar um pouco mais mesmo da prática, né? De interpretação também dos dados que a gente dispõe. Uhum. Um recado também para o pessoal que está aqui na aula. Nessa semana a gente vai começar a liberar mais informações sobre o sorteio, certo? Do Whitebook e do Sonarflix e também informações sobre a emissão de certificados. Professora, foi realmente um grande prazer ter uma aula da senhora com a gente, certo? Os que a gente vai ter, com certeza a gente vai pensar em chamar a senhora, certo? E é isso. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal. Estou vendo aqui as mensagenzinhas de vocês, tá? E aí a gente vai aí falando qualquer coisa, eu estou aqui disponível, tá bom? Mesmo com demora no Zap, tá, Gabriel? Não fica com Não, sem raiva de mim, problema. não fica com raiva de mim, não, tá Não, que é bom? isso. O importante é ter respondido. Viu, pessoal? Obrigada, viu, pela presença de todo mundo e dizer que eu adorei também. É sempre bom, a gente sempre estuda e a gente também sempre aprende, dando aula para vocês. Valeu, Tá professor. bom? Um abraço. Outro beijo, pessoal. Tchau.